Estimadas deputadas da Assembleia da República, doutora Sandra Pereira, doutora Susana Amador, a quem, em meu nome pessoal, da bancada do PSD e toda a estrutura conselhia, endereço os nossos parabéns e votos de longa vida. Estimado Sr. Presidente da Câmara Municipal e Srs. Vereadores presentes, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas e colegas deputados municipais, Sra. Diretora do Agrupamento de Escolas, Pedro Alexandrino, a quem cumprimento porque esta também foi a minha escola, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas e demais Presidentes das Uniões de Junta presente, Srs. Representantes do Tecido Associativo e Económico presentes, Srs. Representantes das Forças de Segurança e demais entidades da sociedade civil, caros funcionários municipais que apoiam esta sessão, convidados, comunicação social presente, minhas senhoras e meus senhores. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Foi com estas palavras que os militares instalados no posto de comando do MFA na Pontinha davam início ao mais importante e significativo acontecimento do século XX em Portugal. A Revolução de Abril dos escravos, dos militares, a Revolução para a democracia, liberdade e igualdade, que com epílogo e concretização no 25 de novembro resgatou Portugal da sombra, da penumbra e do jugo de uma ditadura atroz que nos amordaçou desde a Primeira República. Foi o fim de 48 anos de uma ditadura autoritária, da polícia política, da perseguição, censura, falta de liberdade individual e coletiva. Uma revolução que rompeu com o passado e abriu Portugal à modernidade e ao progresso. Abril e a Revolução trouxe-nos acima de tudo a possibilidade de sermos felizes. Por tudo isto e por tudo o que possa caber nestas palavras, agradecer aos homens e mulheres que antes, durante e depois lutaram para que hoje possamos comemorar, discursar, refletir e até criticar Abril é tão justo como merecido. Na figura do saudoso Salgueiro Maia, o nosso obrigado. Eu pertenço a uma geração que cresce após 1974. Nós, os filhos da Revolução, não sofremos os horrores da ditadura. Não fugimos à PIDE, não estivemos presos e não fomos para o ultramar. Para nós, Salazar, Marcelo Caetano e a Revolução são figuras e acontecimentos históricos. Crescemos tendo a liberdade como um dado adquirido, em nome da qual opinamos, discutimos, refletimos individual e coletivamente. Um dado adquirido que nos permite a manifestação e a crítica. Uma realidade que nos permite gritar aos sete ventos, se assim quisermos. Para nós, a Revolução de 74 é passado. Um passado que, no entanto, respeitamos como momento basilar na construção da nossa identidade coletiva. Abril promoveu a melhoria das condições de vida dos portugueses e alterou mentalidades, demonstrando a nossa capacidade coletiva de sermos tão bons como todos os outros. No entanto, há ainda muita revolução para se fazer, para que eu, vós e as gerações futuras vivam num Portugal diferente e num Portugal melhor. Esta é a nossa visão do 25 de Abril de 74. Uma visão virada para o futuro, que privilegia o bem-estar e o desenvolvimento de um país mais humanista, mais progressista e mais próspero. E porque esta é a nossa visão e porque os momentos históricos são factuais, consideramos que o 25 de Abril foi uma conquista nacional. Porque as revoluções não são deste ou daquele, mas sim de todos. E esta foi das dezenas de capitães que o iniciaram, das centenas de soldados que o executaram e dos milhares de populares que o apoiaram. O 25 de Abril é de todos aqueles que antes, durante e acima de tudo após continuaram a lutar para que o fim da velha ditadura não desse origem a uma ditadura nova. O 25 de Abril é de todos aqueles que ao longo destes 42 anos lutam para que Portugal seja mais democrático, mais livre e mais igualitário. Não é verdade que a Revolução seja deste ou daquele. A Revolução não pode ser apropriada por aqueles que se julgam donos dela. A Revolução não é pertença de ninguém, a Revolução não é pertença da esquerda. Mais que um slogan, um argumento político, um logotipo ou um cravo na lapela, o 25 de Abril é meu, é vosso, é de todos nós. Não de poucos, mas de muitos. Não de poucos, mas de muitos. É de todos. Minhas senhoras e meus senhores, Portugal é hoje um país livre, um país europeísta. Um país do e no mundo. Estamos hoje mais preparados para os desafios globais e já demonstramos do que somos capazes e que nunca nos resignamos. Infelizmente, disso fomos chamados a dar prova nos últimos 4 anos. Fruto da ação dos sucessivos governos pós-revolução, os portugueses atingiram, é verdade, patamares mínimos de conforto e satisfação pessoal e coletiva, quer do ponto de vista social, cívico, cultural, político e económico. Abril valeu a pena. No entanto, a missão está inacabada. Como é sempre inacabada a luta e a conquista pelos sonhos e pela construção de um futuro melhor. Passámos, nos últimos 4 anos, o momento mais difícil de que a nossa história recente nos deu a conhecer.
A situação calamitosa em que colocaram Portugal em 2011 obrigou-nos a passar por esforços e sacrifícios que seriam desnecessários, obrigando o PSD e a coligação governativa a fazer uma nova revolução, que nos restituísse algo tão importante como sermos donos do nosso próprio destino, a nossa soberania. E fez-se nova revolução quando consolidámos as contas públicas e restituímos a credibilidade internacional ao nosso país. Fez-se a revolução com o aumento das exportações e quando se atingiram equilíbrios ao nível da balança comercial. Fez-se a revolução com as medidas que baixaram o desemprego ou com as medidas que colocaram a economia novamente a crescer. Fez-se a revolução quando demos um pontapé na Troika e nos lixámos para as eleições, colocando os portugueses e o interesse nacional acima de todo e qualquer objetivo partidário ou pessoal. E também se fez revolução quando ganhámos as eleições, embora logo depois se tenha feito a contra-revolução. Lutámos e reconquistámos. Voltou-se a fazer abril e ao orgulho. Não relembrarei protagonistas, culpas, causas e efeitos do passado. E não o faço porque não é necessário. Os culpados são subejamente conhecidos. E mesmo que por vezes uns tentem mascarar e fazer esquecer o passado, a memória dos portugueses, e é essa que conta, não é assim tão curta. Neste tempo novo, como representante do PSD nesta sessão, asseguro que o meu partido, o Partido Social Democrata, estará, como sempre, pronto para continuar a lutar pelo sonho de um Portugal mais moderno, mais livre, mais igual e mais desenvolvido. Minhas senhoras e meus senhores, há ainda outra revolução para fazer e o PSD dirá presente, sempre ao lado daqueles que nos movem à ação, os portugueses. Porque, como disse Francisco Sá Carneiro, o que não posso, porque não tenho esse direito, é calar-me sob que pretexto for. E nós nunca nos calaremos e a nossa revolução é o futuro. Um futuro para as novas gerações, para a minha, para a nossa e para a dos nossos filhos, para todos nós. Nos últimos 4 anos foi feito um caminho de desenvolvimento, agora interrompido. E sobre isso não nos calaremos e exigimos um novo 25. Um novo 25 na segurança social, numa reforma efetiva que garanta às novas gerações a sustentabilidade que é sua por direito. Um novo 25 na educação, onde se encontrem consensos para que as gerações vindouras estejam preparadas para o mundo global e competitivo que vivemos. Um novo 25 no crescimento económico sustente no aumento do investimento externo, aumento das exportações e na diminuição do desemprego. Um novo 25 na ação política, para que se volte a focalizar nos portugueses e no interesse nacional. É isto que as novas gerações exigem, é assim que para nós o 25 de Abril de 74 ganha sentido todos os dias, como ferramenta para garantir o futuro. Minhas senhoras e meus senhores, para terminar, a nossa terra, Odivelas. E olhar para Odivelas é igualmente olhar para o futuro. Odivelas conta hoje com 2 filhas da terra como representantes na Assembleia da República. 2 mulheres, Sandra Pereira, Susana Amador, as quais deixo palavras de motivação e votos de bom trabalho para que connosco sejam vozes ativas no Parlamento em defesa de Odivelas e sejam escopo e martelo na construção de uma sociedade mais justa, plural e solidária. Também aqui se vive Abril. Odivelas indiscutivelmente cresceu e beneficiou, tal como todo o país, da autonomia e do fortalecimento do poder local democrático. Também em Odivelas se tem feito Abril. E respirou-se Abril quando o anterior governo fez construir 2 centros de saúde no concelho, quando deu condições à PSP com a instalação dos seus serviços na Póvoa de Santo Adrião ou quando abriu o nó da Cril na Pontinha. Respirou-se nos milhões de euros investidos na nossa terra. Um investimento do anterior governo num período, sublinho-se porque não é de sua menos importância, particularmente difícil, mas onde a boa governação não esqueceu os odivelenses. Mas a missão de sermos autarcas e do exercício do serviço público impele-nos à redescoberta permanente. Todos os dias, novas e antigas realidades empurram-nos para a busca de soluções e novas respostas, novos modelos e novas políticas. Abril, Odivelas e os odivelenses confiam no poder local democrático e são eles que estarão sempre no centro da nossa ação. Uma ação que garanta mais e melhor planeamento urbano, melhor espaço público, serviços mais próximos do cidadão e políticas de apoio ao associativismo local, aos mais jovens, às empresas e às famílias. Faça-se um novo 25 na procura de solução para a requalificação da Feira da Arroja ou do mercado municipal, na resposta para o antigo Complexo Isabel de Portugal ou Complexo Porto Pinheiro, a EB Avelar Brutero ou para a entrada da centenária Vila de Canessas, só para citar alguns pontos. Um novo 25 que potencie os nossos traços de identidade histórica, patrimonial e gastronómica, que traga mais valia e valor acrescentado à nossa terra, que é só a terra onde está sepultado o maior rei de Portugal, El Rei Dom Dinis. Mas não escalpelizando mais, até porque há órgãos e momentos próprios para esta reflexão, deixa uma preocupação central, que pelo seu simbolismo a todos nos deve unir, na procura de uma resposta coesa e que sirva aos interesses dos odivelenses e da nossa terra, o Mosteiro de São Dinis e São Bernardo. Odivelas nasce naquele local. Naquele local vive-se história e a identidade do que é ser odivelense. Apelamos a que tudo seja feito para que, de uma vez por todas,
todo aquele património e todo aquele edificado seja disponibilizado a Odivelas e às suas gentes, possa ser usufruído por novos, velhos, artistas, estudantes, pelo cidadão comum. Qualquer solução que venha a ser encontrada terá de ser mais do que uma resposta à ocupação do espaço, mas um libertar da história aos odivelenses. Minhas senhoras e meus senhores, o PSD Odivelas não abdica hoje, como nunca abdicará, de construir as melhores soluções para o nosso concelho. Um PSD que em Odivelas suporta hoje a sua ação política de forma rejuvenescida, nova, fresca, dinâmica, numa ação autárquica responsável, séria, que abre horizontes e que traz novas respostas para novos e antigos problemas. Respostas mais adequadas aos dias globalizados e digitais que hoje vivemos. Numa política onde a nobreza seja uma questão de honra, uma pedra de toque. Uma política para o bem-estar, para a prosperidade e para a felicidade. Porque foi para sermos felizes que se fazem as revoluções. Muito obrigado. Viva o 25 de Abril, viva Odivelas, viva Portugal.